Olá, irmãos. Bom dia. Jeremias, capítulo 13 e o versículo 23 diz assim: Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também podereis vós fazer o bem, estando tão habituados na prática do mal? Nós podemos nos tornar bons cristãos? Ou boas pessoas? Seria uma boa notícia, não é mesmo? Nós termos uma chave em nós que poderia mudar o nosso comportamento. Muitas pessoas sofrem porque não conseguem se controlar. Muitas vezes perdem a cabeça, dizem o que não devem, muitas vezes fazem o que não devem, e muitos até mesmo se pegam presos a um vício, mesmo que lutem, mesmo que insistam, mesmo que prometam, não conseguem vencer. E aí, qual é a resposta para a nossa pergunta de hoje? Nós podemos nos tornar bons cristãos? O próprio Deus responde através do texto que nós lemos hoje. Ele diz, respondendo com uma pergunta retórica, mas praticamente afirmativa: Pode o etíope mudar a sua cor? Pode o leopardo mudar as suas pintas? Claro que não. E vocês? Como podem fazer o bem se estão acostumados a fazer o mal? A nossa natureza pecaminosa é assim. É a natureza depois de Adão ter comido do fruto proibido. Jesus mesmo disse: o Espírito está pronto. Que Espírito? O Espírito Santo, obviamente. Mas a carne, mas o ser humano, mas a natureza humana é fraca. Quanto mais cedo você e eu admitirmos isso, mais rápido nós vamos aceitar a ajuda de Deus. Porque é só com a ajuda dele que nós vamos conseguir. Não existe outro caminho. Não existe outra saída. O ser humano é um bom ator, é verdade. Nós contracenamos bem. Fingimos ser bons. Ou muitas vezes até mesmo nos enganamos que somos bons. Mas a verdade é que até uma criança, infelizmente, já apresenta traços de egoísmo, traços de raiva muitas vezes, traços até mesmo de soberba, de arrogância. Até uma criança. Essa é a nossa natureza. Mas Deus age em nós. Você lembra o primeiro texto da Bíblia, lá no início, que diz: a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. E ali, possivelmente, ele já estava imaginando o que ele faria. Como ele criaria o ser humano. Ele sabia
que dali a pouco tempo uniria a mesma água com o pó da terra, a união dos dois elementos no qual hoje o nosso planeta existe, terra e água, e fez o ser humano, fez um boneco de barro. E ali, esse mesmo Espírito entrou no corpo do ser humano. Deus soprou o seu Espírito, o seu fôlego. Jesus Cristo estava ali. Ele fez com as próprias mãos. E o Espírito Santo estava junto. Tanto é que o texto diz, façamos o homem. E esse Espírito, quando começou a circular naquele boneco de barro, ele virou um ser vivente, um ser humano. Você percebe que até mesmo para estarmos aqui vivos, nós precisamos de Deus? Se engana eu e você pensar que sem Deus nós podemos alguma coisa. Até mesmo para existir, nós dependemos dele. Que dirá agora para sermos mudados, para sermos renovados, transformados? Isso é o maior milagre que existe. Nós não podemos ver, é verdade. Eu queria abrir um parênteses aqui porque muitas pessoas só dão valor para aquilo que elas veem. Mas muitas vezes é aquilo que os olhos não veem que tem mais importância. Esse vírus, por exemplo, ele é algo que não se vê. Mas olha o estrago que ele tem feito mundo afora. Da mesma forma, os anticorpos que existem no corpo das pessoas, que não se veem, são os que protegem, são os que mantêm a vida. Mas acima de tudo, como diz o próprio texto bíblico, o texto bíblico diz, o Espírito do Senhor é que me faz viver, é que me mantém. Então hoje, para o que quer que for que você tenha que vencer, é somente você e Deus trabalhando juntos. É somente com a ajuda de Deus. E esqueça o plano que você tem. Não estou dizendo que você não deve fazer, mas não pense que ele é a sua única chance, ou que tem que ser do seu jeito, da sua forma. Isso pode ser a sua maior armadilha. Porque na verdade Deus é quem sabe. Ele mesmo diz, eu é que sei. Então permita que ele ajude você. Ele não vai se aproximar se você não quiser. Ele não vai poder te ajudar se você não deixar. Só você pode dar autorização. Ele mesmo disse para o próprio Jeremias, será que eu não posso fazer com os filhos de Israel, com Thomas, com Carlos, com Marcos, com João, com Flávio, com Luiz, com o que quer que seja? Será que eu não posso fazer com eles o que o oleiro faz com o vaso? Deus pode. E se tem uma coisa que nós vamos levar aqui desse mundo, é o que Deus mudou em nós. É no que Deus nos transformou. É o nosso caráter. Eu já disse e vou repetir. Ele só pode fazer isso se você deixar. Ninguém mais pode. Psicologia, não. Medicina, não. Apesar de serem pessoas bem intencionadas, apesar de serem pessoas que querem o bem, apesar de trabalharem pela vida, pela saúde, não. Eles não podem ajudar. Porque a transformação verdadeira, somente Deus pode fazer. Nem mesmo o pastor, o reverendo, o padre.
O máximo que eles podem fazer é apontar o caminho. O bispo, muito menos. Somente Deus. É o que Ele quer dizer para mim e para você hoje. Essa transformação, meu filho, sobrenatural, só eu posso fazer por você. Ninguém mais. Não se iluda. Não se aventure de novo. Não tente do seu jeito. Me permita ajudar você. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E lembre-se, Deus espera a sua permissão. Que Deus te abençoe.